Vamos falar sobre a capivara que comoveu muitas pessoas, né? Muitas pessoas falando sobre a capivara que estava ali ao lado do mirante, né? Ela estava isolada ali e foi resgatada bravamente aí por equipes do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura, que prontamente agiram para fazer o resgate. Por isso nós temos o prazer de receber aqui o Gustavo Nunes de Moraes, ele que é o médico veterinário da Prefeitura Municipal, que está conosco aqui. Gustavo, obrigado pela sua presença, viu? Boa noite, obrigado pelo convite. Bem-vindo. Obrigado, boa noite. Gustavo, eu falei sobre essa situação, mas é verdade, né? A capivara acabou chamando a atenção de muitas pessoas que foram até o mirante, um lugar frequentado, né, por turistas, por todos nós, e repararam que uma capivara não estava saindo. Eu queria que você contasse um pouquinho essa situação para quem está em casa compreender e, obviamente, o que vocês fizeram nesse resgate. Eles têm imagens, tem um vídeo, mas isso chamou a atenção da população, né, Gustavo? Sim, a capivara é um animal silvestre que está, né, na nossa comunidade, no meio urbano. Então as pessoas têm uma certa afetividade com ela, né? Uhum. E acaba por ela ser muito fofa e muito dócil, também as pessoas acabam tendo essa ligação. Sim. E por conta disso, os munícipes começaram a perceber que essa capivara ficava só parada num lugar, no meio do rio, assim, um pouco na beira, né? Como se fosse uma ilhotazinha, assim. Sim. E ao longo dos dias eles acompanhavam e viam que ela não estava saindo de lá, né? Uhum. Isso não é normal para uma capivara. Capivara é um roedor, mas é um animal aquático. Sim. Então ele domina muito bem nadar, não teria por que ele ficar E ela parado não ali. entrava na água, ela ficava só Não. nessa ilhota, assim. Ela ficava ali Olha. apática. E eles percebiam que ela estava apática, né? Uhum. Então, por conta disso, a gente da Secretaria do Meio Ambiente recebeu, né, essa reclamação e fomos averiguar o que estava acontecendo lá, né? Aí nisso a gente também acionou o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal para estar acompanhando no resgate dessa capivara. Resgate. E a gente está vendo as imagens, olha só, está vendo o Corpo de Bombeiros entrou no rio, porque a ilhota justamente ali bem ao lado, né? E conseguiram resgatar. Agora, Gustavo, que chama a atenção que ela está bem magrinha, capivara é sempre gordinha, como você falou, Sim, né? sim. E ela está bem magra, né? Olha o olhar parado assim. Uhum. O que aconteceu com ela? O que ela tem? Então, ela estava extremamente caquética mesmo, com uma perda de massa muscular muito expressiva. Ela não estava se alimentando, então? Não, mas isso indicava uma questão muito crônica, de muitos meses até, assim. Olha. Então, provavelmente era um animal que tinha uma doença prévia e que foi se abatendo aos poucos, até chegar a um ponto que ela ficou ali isolada e não conseguia mais nadar, de tão fraca, né? Ela tem um olhar extremamente fundo também, que indica uma desidratação bem grave. Então, ela estava desidratada, né? Também tinha muito carrapato, carrapato estrela, né? Podendo indicar também que ela apresentava uma doença de febre maculosa, né? Que apesar de não ser tão comum adoecer, as capivaras podem estar adoecendo, sim. Quer dizer, capivara não é comum desenvolver a doença, né? Isso, ela Ela é transmite, portadora, exatamente. né? Uhum. Ela é reservatória e amplificadora, então não é tão comum assim desenvolver. Na verdade, a doença não é tão virulenta nela, né? Como é na gente. Perfeito. Né? Mas pode ser isso também, né? E ela apresentava várias escoriações pelo corpo, que poderia ser indicação de briga com outras capivaras, né? Isso era uma suspeita nossa, dela ter sido rejeitada pelo bando. Uhum. Agora, teve um trabalho de resgate, um empenho de todos vocês, e na sequência, o que foi feito, Gustavo, que está em casa entender? Vocês conseguiram recolher, né? Conseguiram resgatar essa capivara, e aí prontamente ela recebeu algum tipo de medicamento? Então, sim, para a gente poder medicar, examinar melhor ela, né? A gente precisa ter uma estrutura, um ambulatório que a gente chama de CETRAS, que é um centro de recebimento de animais silvestres para tratamento. É um centro especializado onde a gente pode entrar com o animal silvestre e manipular esse animal. Porque animal silvestre a gente só consegue manipular se ele está sedado, com uma equipe especializada, porque muitos também têm aquele risco de morder, de fugir, podem serem mais perigosos, né? Enfim. Então, prontamente a gente acionou os CETAS que a prefeitura tem convênio, que é o de Jundiaí. Da cidade de Jundiaí, né? Isso. Que é maravilhoso, né? Que chama Mata Ciliar, que dá um apoio muito bom pra gente aqui em Piracicaba. E a gente levou ela para lá, né? E aí eu fui o veterinário responsável, o técnico, para acompanhar ela, assim, para fazer essa avaliação visual inicial dela, né?
identificar se era um caso grave ou não e encaminhar para lá. Então, imediatamente a gente já foi direto para lá, né? E aí lá, sim, ela vai ser sedada e examinada, vai colher exames, né? Para se entender tratada. O que ela tem, né? Isso, exato. Agora, é interessante você falar que ela estava desidratada, mesmo um animal que vivendo dentro da água, está dentro da água, estava desidratada, né? Sim, pois é, sim, porque apesar dela estar ali nas proximidades, às vezes a fraqueza é tanta, né, e a apatia, e o desconforto, as dores, faz com que o animal não beba água, não coma, né, enfim. Mesmo a água estando ali, ela não vai querer beber, então isso vai desidratando. Fora que poderia ser que ela tivesse uma diarreia também, que desidrata mais ainda. Tá, mais do que o consumo da água dela normal, né? Isso, correto. Sim. Agora, esse local que você falou, que foi levado para a cidade de Jundiaí, né? Isso. Que Mata... Como é Mata Ciliar. Mata Ciliar, né? Que é uma equipe maravilhosa, está sempre atendendo a cidade de Piracicaba, graças à parceria que tem a cidade com esse local, né? Sim. E lá é o lugar apto, como você falou, para ter todo esse diagnóstico, tratamento e recuperação dela, correto? Exato, sim. Tanto é que eles têm vários programas de reabilitação de animais silvestres, né? Para depois fazer a soltura. Isso que eu ia perguntar para você. E a soltura, como é que ela volta para Piracicaba? Como é que é feito isso? Então, porque até para você, até gostaria que você explicasse, você falou que ela pode ter sido eu vou falar vítima, né? Mas até por outras capivaras, porque elas andam em bando. Exato, sim. Pode ser que essa capivara ela não tenha essa parte social com a... Sim, isso? Isso é uma questão muito complexa de se dizer, de fechar, que se ela vai ser inserida novamente ou não. Primeiro porque, como você disse, né, a capivara ela vive em bando e provavelmente ela foi expulsa desse bando. E elas são muito agressivas com outros bandos, né? Então, introduzir essa capivara novamente aqui, né, num novo plantel ali que já está acostumado, pode ser um perigo para ela também. Além disso, tem a questão da febre maculosa. Né? Que, queira ou não, devolver esse animal para o ambiente urbano, que é onde ela se adaptou, infelizmente, pelas condições climáticas que nós humanos, né, desequilibramos, e pela urbanização, a gente invadiu os espaços delas e causamos esse desequilíbrio, né? Então, por conta disso, dessa proximidade com o humano, a gente não poderia soltar ela ali, que é próximo de humano, que poderia ser um risco para a febre maculosa também. Perfeito. Então, assim, existe soltura, não é impossível. Essa soltura pode ser feita, mas tem que ser um ambiente extremamente controlado, que na Mata Ciliar eles têm até um lugar ali, um riacho, né? Como, não é um santuário, né? Mas seria próximo disso, digamos assim. Mas, a princípio, ela teria que ficar em cativeiro por um bom tempo, né? Até se recuperar completamente, né? Então, é um animal complexo de se pensar em, o que fazer? soltura. Tem primeiro fazer esse tratamento e de acordo com a situação, né? Até porque a primeira coisa de tudo, nenhum animal doente pode ser solto. Nenhum animal silvestre doente pode ser solto. Então, primeiro, tratar esse animal. Fazer uma pergunta para você, obviamente que isso vai ser levantado, tá? Em processo de descobrir o que ela tem, o que causou, sim. Mas pode ser também oriundo de uma poluição, de uma contaminação? Também. Pode sim. Tem muitos relatos e estudos que mostram o quanto ela está inserida no meio urbano, que é um ambiente com lixo, né? A gente vê, muitas pessoas mandam vídeo, principalmente na entrada do rodoporto, elas vão vir, às vezes durante a madrugada, até perigoso acidente. Elas atravessam e, por vezes, vão revirar lixo do outro lado da avenida, né? Isso está sendo comum aqui na cidade, né? Sim, isso geralmente as intercorrências clínicas envolvendo capivara é fratura, por conta de acidente mesmo. Mas pode ser sim uma neoplasia, isso não descarta, tem estudos que mostram neoplasias em capivaras decorrente dessa associação dela com o meio urbano, né? E isso também estimula com que elas tenham até uma certa longevidade maior, porque elas não têm predadores. Não tem predador, porque o predador foi literalmente expulso por nós, né? Isso, e um predador de capivara são animais muito grandes, né? Como uma onça parda, uma onça pintada, um jacaré, e nós não temos aqui na Rua do Porto esses predadores. Então, acaba que elas desenvolvem doenças como neoplasias, né? Enfim, pode ser uma suspeita. Pode ser uma suspeita também. Muito importante, aproveitando sua presença, Gustavo, a questão dessa proximidade. Aparentemente, as capivaras,
elas passam um ar de quietude, de tranquilidade, Sim. que é uma falsa realidade isso. Queria que você até alertasse as pessoas querem tirar... Às vezes eu até cheguei a presenciar isso no Parque da Rua do Porto, uma pessoa tentando passar a mão da capivara. Sim. E ela correu para dentro da água. Sim. Mas isso pode ser diferente, ela pode avançar sobre a pessoa. Queria que você alertasse sobre isso também. Essa é uma questão assim muito delicada, né? Porque a gente entende que a população tem um carinho especial. Tem um carinho muito especial pela capivara. Ela é meio que um mascote nosso aqui de Piracicaba, né? Tem um certo carinho imenso por elas. E elas são muito fofas mesmo, então é difícil falar para alguém, tipo, não se aproxima, é um animal silvestre, o lugar dele não é aqui. E realmente, não que o lugar dele não é aqui, na verdade, o nosso que não era ali, né? A gente que invadiu o lugar deles. Exato. Mas a gente quer ver capivaras na floresta. Isso. Né? Na verdade, a gente quer ver bem de longe ainda. Elas lá, vivendo a vida delas e a gente a nossa, né? E também tem uma questão da rede social, tá estimulando muito essa coisa de... tornar os animais silvestres um pet. Né? Isso não é legal, né? Então, muito vídeo de macaquinho, muito vídeo de capivara, e leva para casa e põe roupinha, e ai que fofo, olha minha capivara, olha meu macaquinho. Isso acaba estimulando as pessoas a invadirem mais o espaço deles, né? E isso até é ruim para o bem-estar animal, e para a saúde pública. Claro, porque vai ter transmissão de carrapato estrela, febre maculosa, enfim. Então, o que eu alerto para as pessoas é não ter proximidade com elas, né? Em todos os lugares que elas estão presentes, como na Rua do Porto, na Exalc, sempre tem plaquinha indicando para não ficar em lugar gramado por conta do carrapato estrela. E sempre se atentar a isso. Se for na Rua do Porto, né, ou no Parque da Rua do Porto, ou na Exalc, que são os 3 lugares mais comuns, né, de se ter, sempre inspecionar seu corpo depois, né, para ver se tem carrapato estrela e se tiver, buscar um atendimento de saúde. Sim, perfeito. A única capivara que a gente pode abraçar e apertar é a Mona. É a Mona, exatamente. A Mona não tem problema, né? A Mona pode apertar à vontade. Eu adoro ela, inclusive. Verdade. Pois não, Maria, diga. Olha, eu tô com o site aberto aqui da Associação Mata Ciliar, né? Que é uma associação idônea, são mais de 30 anos, né, trabalhando com animais. E a gente vê aqui, né, todo o espaço que realmente, como você ressaltou, né, Gustavo, é um espaço que é onde os bichos têm que estar, né? Sim, que é voltado para eles. E olha, eles têm vários locais, né, aqui que trabalham com esse acolhimento. E então Piracicaba é o conveniado com Jundiaí, né? Isso, o mais próximo ali. Até quem quiser dar uma olhada, né, só digitar Associação Mata Ciliar, você já encontra lá o site. Neto, deixa eu registrar aqui a audiência do pessoal que está assistindo também pela internet. O William está dando um alô, o João Pedro está aqui e a Alessandra Bellucci, nossa vereadora, está assistindo e ela está comentando justamente isso que você ressaltou, né, Gustavo, a respeito dessa proliferação por justamente não ter o predador. Né, os predadores que não temos mais na área urbana, e ela está comentando aqui que é preciso fazer um projeto de controle populacional urgente. Ideal, né? Concordo plenamente. Acho que esses projetos, eles, apesar de serem muito complexos, eles são extremamente importantes, né? E são projetos que devem envolver diversas áreas, deve ser multidisciplinar, assim. Envolve Secretaria do Meio Ambiente, envolve Secretaria de Saúde. Então, é super importante essa junção de todas essas secretarias para conseguir contornar esse desafio, né? E também, hoje em dia, é muito comum a gente falar do One Health, que é a saúde única. Uma única saúde, né? Onde a gente tem aquele tripé do meio ambiente, saúde vegetal, saúde animal, né, e humano. Tudo isso forma uma tríade, né, de rede. Então, não tem como a gente pensar em saúde humana sem pensar na saúde animal. Sem pensar na mudança climática, sem pensar, né? Então, é tudo relacionado e tem que ser discutido e conversado em conjunto. E olha, em Piracicaba, né, acho que isso é muito aflorado, né? Grandes cidades, grandes metrópoles, onde isso se perdeu, se diluiu, meio concreto, eu acho que lá há uma dificuldade maior. Sim. O que a gente precisa aqui é exatamente o que você está falando, esse projeto, né? Conversando um tempo atrás com a Alessandra, né? E ela é a grande fomentadora de projetos
que se faz valer do bem-estar para todos, eu acho que é isso. Temos Piracicaba, que é uma cidade maravilhosa, com um rio lindo, a gente precisa ter essa conscientização de como tratar, de como agir, né, Gustavo? E a prefeitura se embarca nesses projetos também, né? Sim. Não, tem vários projetos surgindo. Nos últimos anos surgiram diversos projetos muito interessantes relacionados ao bem-estar animal, né? E também tem outros agora surgindo que provavelmente vão relacionar saúde e meio ambiente, né? Que é o que a gente espera que seja relacionado. Então, acredito que as coisas estão caminhando bem. Caminhando para o lado bacana, né? Sim. Pois não, Maria, diga. A participação aqui na nossa região, a gente está sendo assistido também. Se você está acompanhando, mande um alô no nosso WhatsApp 991411048. O Rodrigo está ressaltando que onde ele mora, Neto, no mini Pantanal, tem tudo isso. Oh, que e beleza. É muito bom. O lobo-guará, a onça, o tamanduá. Esses são predadores, Gustavo, da capivara? Não. Só a onça, no caso, né? A onça sim. Lobo-guará e... Qual outro que ele falou? Tamanduá. Tamanduá, não. Tamanduá, Seria mas a onça, a onça, principalmente a onça pintada, que ela é grande, né? E jacaré, são os dois principais, assim. Mas o nosso... E sucuri também, né? Sucuri também, que tem na região. O nosso mini Pantanal é realmente um oásis, né? Sim. Aqui na nossa região. Sim, realmente. Você falou uma coisa muito importante, né? Essa tríade, esse bem-estar de todos. Obrigado a ter essa pirâmide aí, ou essa triangulação importante para o ser humano que somos nós, para o planeta, né? Sim. A gente viveu tempo atrás, você pode acompanhar o desastre, né? Dos peixes, da mortandade, né? Sim. Não quer que aconteça mais isso. Mas é muito bom que a gente tenha essa prontidão da população também, né? Sim. Vocês foram avisados, né? Exato. Não dá para estar em todo lugar o tempo todo. A população se faz os olhos aí das... É importantíssimo. A denúncia, ela é importantíssima, né? Porque não tem como ter funcionário suficiente para estar à espreita, observando tudo. Claro. Então, e esse caso dessa capivara é muito interessante porque as pessoas foram acompanhando. Porque você olha uma vez aquela capivara ali, ela fala, mas capivara ali, nada. Né? Ela ali fica de uma boa descansando, parada. né? Aí olha no outro dia, ela está no mesmo lugar. Então, você vê que tem uma sensibilidade da população também em ver o comportamento dela, né? Então, isso foi muito bonito, né? E por conta disso, a gente conseguiu resgatar. Muito bom. Que bom. Olha, a Alessandra está comentando mais uma situação, né, Neto, como você falou agora há pouco, que as capivaras, elas acabam indo atrás de comida, né? Sim. Atravessando ruas, enfim. E ela está dizendo aqui que as capivaras, elas invadem áreas urbanas, já recebeu pedido de madrugada de capivaras dentro de garagens residenciais ali na Nova Piracicaba, que é o bairro vizinho ali, né? Só projetos de castração poderão fazer um controle de natalidade, para elas não sofrerem. É o ideal, né? Realmente, assim, as prefeituras como um todos, elas criam projetos de castração de capivara, é um projeto longo, né? Essas capivaras, muitas vezes, elas são chipadas também, identificadas, então tem um controle para onde elas estão indo, né? Muitos locais cercam, um exemplo, o Parque da Rua do Porto, né? A área de lazer ali. Sim. Vamos supor que tem um grupo de capivaras que vivem lá, e realmente vive. Cercar aquele espaço para deixar ela só ali, para evitar com que outros bandos cheguem, né? Então tem um controle daquela população, né? Com captura de carrapato, esporadicamente para ver se a rickettsia, que é a bactéria que causa a doença, né? Está presente ali nos carrapatos. Né? Então, uma vez que você não é só castrar e acabou, né? Você tem que castrar e acompanhar. E cuidar. E assim, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, né? Eram feitos eutanásias em massa desses animais. Por digamos, até uma falta de opção e por um risco de saúde pública, né? Mas hoje em dia a gente tem recurso para tentar outros métodos, né? Então, apesar de ser mais trabalhoso, isso você vai ter que acompanhar aquela população de capivara por um bom período, mas a gente tem recurso para fazer isso. Gustavo, predominante o carrapato, a gente tem aqui a infecção de humanos oriundos da capivara. Outros animais silvestres também
são portadores da capivara? Da capivara, não, perdão, do carrapato. Sim, são outros diversos. Cavalo também tem, principalmente, né? Já tem relatos em cães também que tem o carrapato estrela, né? Então, vários outros mamíferos têm, né? Carrapato estrela e pode estar transmitindo para a gente. E tem vários estudos que estão relacionando, sim, uma importância zoonótica nesses animais também. Mas a questão a mais importante é a capivara. Estatisticamente, é ela que representa o maior risco. Então, por exemplo, tem estudos de cães em São Paulo, em zonas periurbanas, né, em contato do urbano com o meio silvestre, onde os cães entram em contato com aquelas capivaras. Já tem estudos que mostram que os cães podem transmitir também. Mas isso são estudos isolados, de regiões muito isoladas, né? Então, não tem como tomar como regra ainda, assim. Tá tudo muito evoluindo os estudos ainda. Mas o que já se sabe é que a capivara é o maior risco. É o que ela... Porque além de reservatória, ela também é chamada de amplificadora. Sim. Então, a bactéria, quando cai no sangue dela, se multiplica muito mais... Para outros carrapatos que não estão contaminados. É isso? Isso. A bactéria se multiplica muito mais e os carrapatos nela se multiplicam muito mais do que em outros animais. Então, é uma infecção muito mais disseminada. Bom, já colocaram o nome nela ou ainda não? Parece que estão chamando de Regina. De Regina? Nas redes sociais. A Regina, então. Eu ia falar que seria o Robson Crusoe, ou a Crusoe, né? Como é que chama aquele que ficou na ilha, que fez o boneco de coco? Como é que chama? Você lembra desse filme? Que ele ele fez o boneco, conversava com o boneco. Como ela ficou paradinha na ilha, né? Ficou isolada. Tadinha, sim. Mas Regina tá bonitinho, tá aí então. A gente até brincou com uma colega profissional minha, técnica também, bióloga, né? Até queria agradecer ela da Secretaria de Saúde, a Regina. Ela que se preocupou com essa questão de febre maculosa, né? E deu as ideias das amostras que a gente tinha que colher, né? Para fazer esse estudo, para enviar para a USP. Que bom. Então, agradeço ela por isso e chama Regina também. Então, né? Tem tudo uma homenagem, a ver. Regina. Boa. Pois não, Mar, diga. A Alessandra está fazendo algumas perguntas aqui, aproveitando a sua participação, viu, Gustavo? Ela quer saber. Se ela não estivesse doente, não teria ficado lá, ela nadaria, né? Daí, sim. Isso se ela não estivesse doente, ela teria nadado. Ela não ficou presa, ela não estava amarrada. Ela estava parada. Ela podia a qualquer momento. E ela estava num lugar meio raso, assim, né? Ela não estava no meio de uma correnteza. Mesmo se estivesse numa correnteza, a capivara é super adaptada a nadar. Então, ela pula em qualquer rio, em qualquer correnteza. Não. Olha lá, dá para ver essa imagem. Abre para nós aí. Volta. Dá para ver bem, ó. Tá vendo? Ela estava ali, era uma parte rasa do rio. Olha lá, ela tá ali, o bombeiro. Ela não era uma parte tão longe assim da margem, né? Então ela realmente estava ali parada, mas ela não estava enroscada nem presa. O que a gente acredita ou ela estava muito doente e parou ali e não conseguiu mais sair pela debilidade, ou o bando expulsou ela e, enfim, ela teve uma briga ali e ficou ali, sabe? Debilitando. Outra pergunta que a Alessandra está comentando aqui, levantando uma questão, né? Se você acha que precisamos de campanhas de medicações para cães carentes para o controle de carrapatos, pensando na prevenção. É interessante, é algo interessante, sim, de como um controle, principalmente em regiões próximas de capivaras ou em regiões onde estudos de carrapatos demonstram que tem a positividade da doença. Alta, né? Infecção, lugares sem infecção. Interessante isso. Talvez a disseminação em massa teria que pensar melhor, né? Teria que ser um estudo mais regionalizado mesmo nos lugares onde o cão tem contato com aquela capivara, né? Perfeito. Porque senão seria ineficaz, teria que ser mais focado no entorno. Perfeito. Gustavo Nunes de Moraes, ele é médico veterinário da Prefeitura. Muito obrigado por atender aí o nosso pedido, o convite, né? Você prontamente falou, não, vou sim, vamos lá conversar. Que é bom que a população, né? E você falou uma coisa que eu acho que o que mais me chamou a atenção também, a prontidão e a proatividade da população em perceber que algo estava errado. Exato. Então a gente tem que valorizar isso, né, Gustavo? Por isso eu fiz questão de você vir aqui, porque foi empenho do Corpo de Bombeiros, da sua equipe, você falou da Regina também, que, né, fez toda a correria, de todos, né? A própria Alessandra também, logo cedo já indo atrás disso. Quer dizer, todo mundo se uniu
para salvar essa capivara, né? Eu queria agradecer outros técnicos, legal, por favor. Por exemplo, a Adriana, que é bióloga do zoológico, que é onde eu estou agora, e que me auxiliou demais nessa ocorrência. Ela ficou nos bastidores, na papelada. Sim, porque tem isso também, uma parte burocrática aí, né? Parece que é simples só pegar o animal e levar para lá, mas é papel que assina, é foto que tira, manda, autoriza e manda. É bem complexo. Então, queria muito agradecer ela, que me ajudou muito nisso. Agradecer a Camila, que é veterinária do zoológico. Que eu tô substituindo agora porque ela está de férias, que também me auxiliou demais. Tipo, hoje foi meu primeiro dia no zoológico e eu já Sério? Já pegou essa bela atividade, né? Então, eu estava no telefone o tempo todo com ela e ela me auxiliando muito. Queria muito agradecer ela também. Ótimo. E agradecer o pessoal da Mata Ciliar, né? Legal. Que o Lucas foi o veterinário de lá que nos deu a primeira apresentação, né? Então, queria muito agradecê-lo também. Show de bola. Parabéns. Obrigado. No momento certo, no dia certo, contigo lá para ajudar mesmo. É isso obrigado, aí, né? Muito obrigado. Obrigado, Fico Gustavo. à disposição para qualquer dúvida. Obrigado à Prefeitura Municipal também, né? Que gentilmente aí... Sim, com certeza. Fora agradecer os corpos de bombeiro, a Guarda Municipal. A Guarda, claro. Toda a Secretaria do Meio Ambiente que estava... Ela foi com a viatura da GCM Ambiental, né? Ambiental, né? Isso aí. Fala, Maria, o Renato está aqui elogiando, né? Que bom, gente, parabéns, né, por trazer esse assunto à tona. E a Alessandra também está lembrando aqui, fazendo um agradecimento público ao deputado Alex Madureira, que ela disse que desde ontem às 22 horas fez contato pedindo a retirada urgente. Legal. Parabéns. Um abraço para o Alex. É isso, né? Todo mundo se unindo aí em prol do bem, né, de todos nós. Que isso sirva de inspiração para todos, né? Que a gente possa sempre estar ligado e respeitando, né? Que é o essencial, né, sim. Gustavo? Com certeza. Valeu, obrigado, Gustavo. Em breve vamos fazer uma matéria com vocês lá no zoológico. Legal. Né? Que eu acho que mudou o conceito lá também, né? Sim. Do que é um zoológico. Nossa, não isso é algo também que mudou muito. Então, isso aí precisa trazer para a população, né? Entender qual que é o conceito do zoo, né? Isso é algo muito importante também da gente divulgar. Eu vim aqui nessa intenção, inclusive, de aproximar o corpo técnico da população, assim, porque existe uma ponte gigante entre as nossas decisões técnicas com a opinião da população. E eu entendo essa revolta, às vezes, da população quando a gente fala, não vai poder soltar, ou vai ter que fazer eutanásia, né? Porque às vezes até culpa nossa de não saber explicar, de não saber informar com cautela, né, com empatia, porque queira ou não as pessoas se apegam naquele animal, né? Sim. Então, assim, não é fácil para as pessoas entenderem que a capivara pode representar um risco, por exemplo, né? Mas eu gostaria de ter uma comunicação aberta com a população em relação a isso, né, para juntos a gente conseguir explicar os procedimentos técnicos. Perfeito. De uma forma que fique claro, né, para todo mundo. Vamos fazer. A gente já se coloca à disposição de fazer uma matéria, né, para entender mais sobre o zoológico. Toda essa parte que você está falando, que isso é comunicação. Exato. Né? A população sabendo disso, vai garantir o bem-estar da população, principalmente o bem-estar, né, dos animais, e apreciar e admirar o trabalho que vocês fazem. Sim. Com o maior prazer iremos, tá bom? Beleza, obrigado. Obrigado, Gustavo. Valeu pela sua presença. Obrigado, viu? Valeu, boa noite para vocês.